sejam muito bem-vindos à segunda aula da Semana Bipro. Sou o Rafa Ferreira e nessa semana de aulas você vai aprender a transformar a sua fotografia e se destacar no mercado, utilizando as minhas melhores técnicas e ferramentas de edição de imagens no Adobe Lightroom e no Adobe Photoshop. Aqui eu vou te mostrar o meu método passo a passo para você desenvolver o seu estilo, criar a sua identidade e principalmente se diferenciar da grande maioria dos fotógrafos que ainda não utilizam o poder da pós-produção. E na aula de hoje nós vamos para o Photoshop. Na aula 1 a gente falou de Lightroom, na aula de hoje nós vamos para o Photoshop. Eu vou te mostrar o poder dessa ferramenta e vou te ensinar 3 técnicas incríveis que você vai poder aplicar nas suas fotos, independente do nicho da fotografia que você está atuando, mesmo também que você ache que o Photoshop é um bicho de 7 cabeças. Eu vou te apresentar os pilares que você precisa saber para dominar esse software e as técnicas para você praticar e alcançar as cores, as luzes, os efeitos e a nitidez que você sempre buscou para sua fotografia. Nessa aula, eu quero deixar claro por que você pode e deve dominar a pós-produção, mesmo que você não goste muito de editar aí as suas fotos, mesmo que você nem goste de fotos com muita edição, ou mesmo que você nunca tenha aberto o Lightroom e o Photoshop. Aliás, isso é algo que eu escuto muito de muitos fotógrafos. Eu não gosto muito de editar as minhas fotos, ou eu não tenho paciência, ou até eu prefiro fotos com pouca edição. O fato é que na grande maioria dos casos, os fotógrafos que não gostam ou que não têm paciência de editar é porque, na verdade, a edição é um grande problema para eles, uma dificuldade, algo complicado e trabalhoso. E isso normalmente acontece aí porque eles ainda não possuem o conhecimento necessário, porque a partir do momento em que você domina a pós-produção, as chances são de que isso vai se tornar algo muito prazeroso e divertido para você. Foi engraçado porque meu primeiro contato com a fotografia profissional foi através de um fotógrafo que dava muita ênfase na captura. E para ele a foto tinha que sair pronta da câmera. E por muito tempo eu mantive essa linha de pensamento, não dei muita importância para pós-produção. Bom, no começo eu achava que era só clicar e entregar as fotos para o cliente. Eu errava muito nisso. E sabe quando tu olha pra tua fotografia e tu reconhece? Tá ruim? Pois é. E aí eu fiquei um tempo bem frustrada porque eu sentia que a minha foto faltava, assim, faltava alguma coisa nas minhas fotos. Eu vi as fotos do Rafael Ferreira e eu senti que, apesar de não ser um estilo tão parecido com o meu, se eu quisesse chegar até aquele resultado, eu não saberia. Como é que é essa pele que a gente edita e não perde a textura? Como é que é esse ciano que dá um tom elaborado pra foto? Só que ele usava 2 ferramentas que eu odiava, que eu tinha muito medo porque as experiências que eu tive foi de estragar as fotos. Tinha dia que eu chorava para entregar as fotos pro cliente porque eu não chegava no resultado que eu queria. Via outros fotógrafos chegando num resultado ótimo e eu nunca conseguia aquilo, nunca achava que eu fosse conseguir, até conhecer o Bipro. Que era justamente o que eu estava procurando. E ele prometia ensinar tudo que um fotógrafo precisava saber para tratar sua foto. E aí eu fui na dele, comprei, e não é que ele cumpriu a promessa? O curso, ele superou as minhas expectativas. Hoje eu criei um processo de trabalho para mim. Então, eu sou muito mais rápida, eu uso as ferramentas com muito mais precisão e eu chego em resultados que eu não sabia chegar antes e que representam muito mais a minha identidade e quem eu sou como fotógrafa. E eu engoli esse curso de uma forma tão intensa que na minha primeira venda eu paguei o curso. Todo o investimento no curso que eu tive, eu estou tendo de volta. Com os módulos que tem dentro do Bipro, eu consegui me relacionar melhor com os meus clientes, que era uma coisa que eu achava muito ruim em mim, que eu não conseguia me relacionar com os clientes. Meu faturamento aumentou muito. Ensaios que eu fazia 1 a cada 3 meses, hoje eu faço 5 a cada mês. E assim, hoje minha fotografia elevou o nível de uma forma exponencial. E não só na qualidade da edição de imagens, como o Bipro é um curso tão completo que me abriu a mente para pensar em todo o processo da fotografia, como uma obra de arte.
né? Não só o clique, mas tudo que vem antes, a direção, a produção, o negócio da fotografia. E isso se reflete, com certeza, na visão que os clientes têm de você, né? Eu acredito que o meu trabalho hoje ele cria muito mais desejo nas pessoas e até a minha postura na hora de fotografar as pessoas mudou. Eu sou muito mais confiante do que eu estou fazendo, porque eu sei que o resultado final vai superar expectativas. E isso traz muito mais prazer para o meu trabalho e retorno, obviamente, de valor, né, que a gente agrega ao que a gente faz. O Bipro foi a minha última tentativa em relação à fotografia, porque eu achei que eu nunca ia conseguir chegar no resultado que eu queria, e pra mim foi a melhor coisa que eu entrei na minha vida. A gente acha que é só mais um daqueles cursos online, mas eu precisei muito antes de entrar e amei o resultado. Descobri o poder que a gente tem nas nossas mãos de editar, de pegar uma foto crua e transformar numa obra de arte, de entregar aquilo que você quer, aquilo que supera a expectativa do cliente. É muito bom. Hoje eu não me arrependo. Desde os primeiros vídeos do curso aprendi muita coisa. E o mais importante é que minha visão em relação à pós-produção mudou totalmente. Hoje acredito que ela faz parte da criação. Na primeira aula da Semana Bipro, eu falei sobre o poder que a edição tem. Mostrei os maiores erros cometidos pelos fotógrafos e também os 3 pilares de uma boa pós-produção. E além disso, também ensinei 3 técnicas práticas no Lightroom que você pode aprender e já sair aplicando nas suas fotos. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você pause agora e assista a aula número 1 primeiro, porque o que eu ensinei lá vai ser muito importante para você entender o que eu vou falar na aula de hoje. Agora, se você já assistiu a primeira aula, eu recomendo que você aperte no botão abaixo do vídeo aqui e entre no grupo da Semana Bipro no Facebook, porque lá você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com a nossa equipe de suporte e também postar os seus resultados e interagir com outros fotógrafos que estão participando da semana. Lembrando que as aulas da semana e o grupo também só ficam disponíveis somente nesta semana, então não perca essa oportunidade. E agora eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse o mais sincero possível na resposta. De 0 a 10, que nota você dá para a sua fotografia hoje, nesse exato momento? Bom, eu sei que o desejo de muitos fotógrafos é que os seus clientes valorizem a sua fotografia, que o seu trabalho crie desejo e encante os seus seguidores. Porém, muitas vezes o próprio fotógrafo não está feliz com o seu próprio trabalho, não consegue alcançar os resultados que busca e acaba se sentindo desvalorizado. Na verdade, isso acaba paralisando muitos fotógrafos. Eles acham que para o seu caso a edição não serve, que o seu volume de fotos é muito grande e que é tudo muito complicado, que não tem tempo ou que na sua cidade não funciona. Muitos se sentem desanimados e acabam até pensando em desistir da fotografia. E se você deu uma nota baixa aí para o seu trabalho na pergunta que eu te fiz, em algum momento já sentiu vontade de largar tudo, eu gostaria que você conhecesse a breve história do meu aluno Marciano. Dá só uma olhada. Eu parei de fotografar porque estava esgotado. Eu amo fotografia, escondi minha câmera e fiquei com ela escondida por 1 ano, por questões da edição. Eu não conseguia chegar aos resultados, eu demorava para editar uma foto muito tempo e aquilo foi subindo na cabeça, foi esgotando a um ponto que eu parei com tudo. Resolvi voltar a fotografar e como eu acompanhava o trabalho do Rafael, eu já fui de cara e comprei o curso dele. Então eu fui treinando com as fotos dele que ele passava e com as minhas fotos antigas, e em maio fiz meu primeiro ensaio voltando e bombou já, o resultado já era muito diferente e comecei a vender muito, vender, e eu só tenho a agradecer a este curso. Hoje estou atuando no mercado mexicano, mais precisamente em Cancún, e estou aqui realizando mais um sonho da minha vida. Esse hoje, graças a Deus, graças ao Bipro, é o meu escritório. Eu sou um profissional realizado, estou realizando mais um sonho de fotografar aqui. Estou de bem com a vida, estou psicologicamente e financeiramente muito bem e só tenho a agradecer
a toda essa equipe e, na verdade, só tenho a agradecer à família BiPro. Então agora você vai conhecer quais são os 3 pilares do Photoshop, os pilares que você precisa dominar para fazer qualquer tipo de edição. E agora eu vou abrir o meu Photoshop aqui, a gente vai pular para dentro dele, eu vou abrir um exemplo aqui para mostrar para vocês e nós vamos para a parte prática. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui no Photoshop é que existem 3 grandes pilares para você fazer praticamente qualquer coisa nesse software. E esses pilares são máscaras, camadas de ajustes e modos de mesclagens. E agora nós vamos ver cada um deles com exemplos aqui e como você pode utilizar ele na sua fotografia também. Então vamos lá, começando por máscaras. Eu tenho um exemplo bem clássico aqui de utilização de máscaras que eu quero mostrar para você. Olha só, essa foto do bebê ela é bastante comum, né? E normalmente a gente vê o bebê sozinho ali, só que na maioria das vezes essa foto é uma montagem. Na maioria das vezes tem alguém segurando a cabeça do bebê ou o corpo do bebê, como nesse exemplo aqui. E aí o que acontece? Como que eu faço então para remover aquela mão dali? Eu posso usar ferramentas como carimbo ou ferramenta de correção? Posso, mas se você estiver fotografando pensando na edição, você consegue fazer imagens diferentes e depois unir elas no Photoshop utilizando máscaras de uma maneira muito simples. E é isso que nós vamos fazer aqui, olha só. Eu estou então com a foto principal, que é a foto que está na camada plano de fundo, e logo depois eu já tenho uma segunda camada que eu coloquei aqui de uma outra foto que foi tirada no mesmo momento, porém com a mão num local diferente. E aí eu vou utilizar então as máscaras para unir as duas imagens. Olha só, na camada de cima eu tenho essa área aqui, ó, essa área aqui do fundo que eu preciso. Então eu já posso até selecionar ela com a ferramenta de seleção laço e duplicar com o Ctrl J ou Command J. Pronto. Agora eu tenho mais uma nova camada somente com aquela área que eu selecionei. Isso significa que eu não preciso mais dessa camada 1 aqui. Então eu vou clicar nela e vou deletar. Agora, eu tenho a camada 2 sobre o plano de fundo. E dá para ver aqui que ele não está encaixando perfeitamente. Porém, isso não é um problema. Eu só vou ampliar um pouco essa camada para que ela consiga preencher todas as áreas que eu preciso. Então eu vou apertar Ctrl T ou Command T, vou segurar a tecla Shift e vou esticar ela até que ela preencha todas as áreas. Agora é que entra o trabalho das máscaras. Para fazer essa mesclagem e não deixar essa área aqui totalmente definida como ela está, eu vou usar as máscaras para criar uma mesclagem sutil e suave. Vamos lá, primeiro passo. Eu vou colocar uma máscara na camada, porque ela ainda não tem uma máscara. E para colocar uma máscara, eu vou clicar no terceiro ícone da paleta de camadas, que é esse ícone aqui. Clicando no ícone, ele adiciona então uma máscara branca, que significa que a camada está visível, ou seja, nada de alteração até agora. A alteração vai começar quando eu esconder essa camada atual, invertendo a máscara para o preto. Então eu vou apertar Ctrl I e ele vai esconder então a camada de número 2 e vai desaparecer com todas as informações dela que estavam em cima da mão aqui. E agora é que vem o trabalho de revelação. Eu vou pegar o pincel, tecla de atalho letra B, com a cor branca, opacidade 100, fluxo pode ser algo em torno de 10 a 20%. Eu vou começar a pintar para revelar a camada que eu acabei de esconder. Só que eu vou revelar ela somente onde eu estou passando o pincel. E como esse pincel ele tem as bordas suaves, ele vai criar uma mesclagem muito interessante aqui, que vai ficar praticamente imperceptível que foi feito algum tipo de correção. Eu só preciso tomar bastante cuidado na hora de fazer a pintura, aproximar um pouco se necessário. E se por acaso acontecer de eu pintar para mais em alguma área, ou seja, eu pintei uma área que não deveria, como por exemplo aqui na toquinha do bebê, eu posso simplesmente apertar a tecla X no teclado, diminuir um pouco o tamanho do pincel e pintar de volta, porque a máscara é um tipo de edição não destrutiva, ou seja, eu posso esconder e revelar várias vezes a mesma informação, que isso não vai ter efeito negativo nenhum na sua edição. Você simplesmente está personalizando a sua máscara, revelando e escondendo áreas diferentes. Tá? Então aqui, ó, voltei um pouco para mais, eu aperto o X, pego a cor branca e revelo novamente. Aqui, por exemplo, ó, ficou aquela linha cortada, vou apertar X, vou pegar o preto e vou esconder. E pronto!
Olha só. Agora, para fazer uma mesclagem perfeita, eu só vou juntar isso com a camada de baixo, apertando a tecla Ctrl E, e com a ferramenta de correção ou o pincel de recuperação, eu vou ajustando aqui para não ficar nenhum rastro de que foi feita uma grande correção aqui utilizando as máscaras. Então, esse é o primeiro grande pilar do Photoshop, você saber trabalhar com máscaras, porque a maioria dos ajustes que você vai precisar fazer nas suas fotos não são ajustes que você vai aplicar na fotografia inteira, e sim em determinadas áreas, alguns só na pele, outros só no cenário, outros só na roupa, outros só no cabelo. E todos esses ajustes vão precisar de máscaras para você fazer essa edição localizada. Já o segundo grande pilar do Photoshop que você precisa dominar para fazer qualquer edição são as camadas de ajustes. E eu vou te mostrar alguns exemplos práticos agora de como utilizar elas. Olha só. Primeiro, as camadas de ajustes estão localizadas na paleta de ajuste. E se você não estiver com essa paleta aberta no seu Photoshop, basta apertar no menu Janela, Ajustes. E essa paletinha aqui vai se abrir e você pode encaixar ela aqui no canto direito do seu Photoshop. Esses ajustes aqui são muito semelhantes aos ajustes que nós utilizamos apertando os atalhos do teclado, como por exemplo, o Ctrl U, o Ctrl L, o Ctrl B, o Ctrl M para as curvas, são ajustes do Photoshop. A diferença é que aqui nós vamos criar uma camada exclusiva para esse ajuste. E isso traz uma série de benefícios. Essa camada ela já vem com uma máscara, por exemplo, e além disso, você pode retornar a qualquer momento da sua edição, simplesmente dando 2 cliques no ajuste e modificar ele novamente. Então, por exemplo, se você fez uma edição aqui, seguiu editando, em algum momento você quer alterar isso que você fez, basta dar 2 cliques e modificar a posição do seu ajuste. E para que servem então essas camadas de ajustes? Bom, existem vários ajustes diferentes, cada um com o seu recurso, cada um com a sua funcionalidade. Por exemplo, você tem ajustes desde curvas para ajustar a luminosidade da sua fotografia, até ajustes como o cor seletiva, que serve para você trabalhar as cores da sua imagem. Então você consegue fazer alterações leves, correções leves, até alterações e correções mais profundas. Por exemplo, aqui eu tenho também o equilíbrio de cores, que é uma camada de ajuste que serve para você adicionar cores na sua fotografia. Então, eu posso fazer uma colorização criativa a partir dessa camada. E eu também tenho uma outra camada de ajuste que é o matiz/saturação, que serve para você manipular as cores da sua fotografia. E eu tenho um exemplo aqui muito interessante que mostra o grande poder que essa ferramenta tem. Vamos lá, eu vou mostrar para você aqui o passo a passo, olha só. Como que eu faria para corrigir as manchas vermelhas nessa pele aqui? Olha só, eu vou apertar em Matiz Saturação para criar o ajuste, que é esse quadradinho aqui, que você pode também acessar através do quarto ícone da paleta de camadas, ó, Matiz/Saturação. Esse ajuste ele consegue controlar então a tonalidade das cores, a intensidade das cores e a luminosidade das cores. E você pode utilizar ele desde fotos externas para alterar, por exemplo, o tom do cenário, como por exemplo aqui no caso dos verdes, olha só, eu consigo alterar a cor, como também para fazer correções, como nesse caso das costas. Então olha só, nesse caso aqui eu quero corrigir os vermelhos, então eu vou mudar o ajuste de principal para vermelhos. Quando eu fizer isso, o Photoshop vai identificar o que ele considera vermelho na fotografia e vai fazer com que esse ajuste afete somente esses vermelhos, tá? Só que eu posso tornar ainda mais específico essa informação que o Photoshop considera vermelho. Então eu posso reduzir aqui, ó, a tolerância das cores que o Photoshop considera. Então vou deixar um vermelho mais de acordo com a mancha ali. E aí eu fiz um ajuste mais intenso só para perceber aonde que ele estava afetando. Agora eu já posso ajustar de uma maneira mais próxima do tom ideal. E aí eu vou baixar um pouco da saturação, vou aumentar um pouco da luminosidade, e aí eu consigo fazer a correção de uma maneira muito precisa, com muita praticidade e muita agilidade. Então essa é uma demonstração do poder dessas camadas de ajuste, e você vai precisar sempre utilizar elas nas suas edições. E o terceiro grande pilar do Photoshop são os modos de mesclagens, que é uma configuração da camada
onde ela vai mudar a forma de interação que ela vai ter com as camadas de baixo. Vou mostrar um exemplo para você aqui. Ó. Posso, por exemplo, ter uma cópia da minha camada e ela está no modo normal, ou seja, não tem interação nenhuma. Agora, se eu utilizar um modo de contraste, como por exemplo o luz indireta, eu agora tenho um contraste sendo adicionado à minha fotografia. A interação mudou. Eu posso também ter um modo que vai clarear a imagem, como por exemplo o de visão. Agora, eu posso utilizar isso tanto de uma maneira geral quanto de uma maneira localizada. Então, por exemplo, se eu quiser alterar a cor de um objeto, eu vou criar uma nova camada, vou pegar o pincel e se eu pintar com essa camada no modo normal, o que vai acontecer? Ele vai estar adicionando a tinta 100%. Agora, se eu mudar o modo de mesclagem dessa camada para o modo de cor, eu posso agora estar alterando a colorização da minha imagem. Então, olha só, eu venho aqui, agora pintando com uma cor, ele se adapta à luminosidade e à saturação que eu já tinha antes. Então, os modos de mesclagem, eles são muito importantes para você aí mudar a forma de comportamento das camadas entre elas e assim conseguir resultados diferentes, resultados surpreendentes, eu diria, como esse aqui da troca de cor do objeto. Com um pouquinho de calma aqui na hora de pintar, você consegue fazer uma alteração perfeita da cor do chapéu. E agora, eu quero propor um exercício aqui para a gente, utilizando essa imagem. E nós vamos utilizar não só os 3 pilares separadamente, como juntos, tá? Eu quero combinar os 3 pilares do Photoshop aqui para você ver o poder que essas combinações têm. Olha só, vamos começar aqui. Primeiro, eu quero escurecer um pouco o fundo dessa imagem. Eu quero trazer mais destaque para o centro. Então, primeiro, eu vou utilizar uma camada de ajuste de curvas, certo? Eu vou colocar essa curva aqui, criando um ponto no centro da curva e arrastando ela para baixo. Isso vai escurecer toda a imagem. Mas lembre-se do primeiro pilar. Nós temos uma máscara nessa camada. E eu posso inverter essa máscara apertando Ctrl I, pegar o pincel na cor branca e revelar essa camada de ajuste somente aonde eu quero que ela apareça. Então eu vou escurecer aqui o fundo, o chão, a grama e a lateral esquerda. Aonde pintou demais, aonde não deveria ter pintado, eu posso apertar X, inverter para o preto e esconder. Ao mesmo tempo que, se ficou muito intenso, eu posso dar 2 cliques no ajuste da curva e modificar a intensidade dela. Então, olha só, eu consigo fazer uma edição muito perfeita e não destrutiva. E aí, toda vez que você quiser alterar a máscara, é só clicar nela, pintar de branco ou preto. Pronto, fiz o primeiro ajuste, escureci o fundo. Agora, eu quero fazer um outro ajuste que é iluminar a imagem, algumas áreas da imagem. Então, eu vou criar uma segunda camada de ajuste que vai ser também de curvas. E agora eu vou subir essa curva e vou inverter a máscara também para o preto. E aí, com um pincel menor, com uma intensidade menor no pincel, eu vou iluminar o rosto da modelo, principalmente aqui na região dos olhos. Assim eu trago luz, elimino algumas manchas e trago mais também destaque para o rosto dela. Vou escurecer um pouquinho o cabelo aqui, então é só trocar de camada. Olha só, com essas 2 camadas eu consigo inverter praticamente a situação de luz que eu tenho aqui na minha foto. Então, eu vou baixar um pouco da opacidade para não ficar muito forte e conseguir um equilíbrio interessante. Olha só como agora o ponto alto de destaque virou a modelo. Mas eu ainda vou um pouco mais longe, olha só. Primeiro, eu vou criar uma camada de matiz, saturação, e eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para multiplicação. Olha só, vou mudar para multiplicação, ela toda vai ficar mais escura, não tem problema. Eu vou iluminar um pouquinho aqui na luminosidade, vou baixar um pouco da saturação, e posso também alterar a cor aqui para um outro tom, se eu quiser. Vou baixar aqui para menos 30. Ok, iluminei mais um pouquinho. E agora eu vou inverter essa camada de multiplicação. Vou apertar Ctrl I e com um pincel bem grande, eu vou pintar somente nos cantos da imagem de branco para revelar
esse efeito, como se fosse um degradê. Ok. Já na lateral direita dessa imagem, eu vou fazer um efeito simulando a luz do sol que estava posicionado no lado direito. Então, olha só, eu vou clicar aqui nesse botão, que é o botão de criar uma nova camada, que fica ao lado da lixeira. Vou pegar o pincel e vou selecionar uma cor amarela aqui do fundo. Um amarelo, e vou pegar um pincel bem grande, olha só. Com um fluxo um pouco mais alto, eu vou fazer alguns riscos aqui para criar uma luz com bastante intensidade. Só que essa luz ela ainda vai parecer um pouco manchada. E agora, para deixar ela com o aspecto de iluminação mesmo, eu vou mudar o modo de normal para divisão. E assim ele vai transformar essa cor em luz. E aí agora eu posso colocar uma máscara com o pincel em preto, remover de áreas que eu não acho interessante que ela apareça, deixando só aonde vem a luz do sol mesmo. E assim a gente consegue direcionar o olhar também para o centro da imagem. Vou baixar um pouco da opacidade. E pronto. Agora, nós vamos usar mais duas camadas de ajuste. Uma delas é o cor seletiva, que, como eu mostrei antes, serve para personalizar as cores da imagem, trazer um pouco mais de vida e um pouco mais de beleza. E aqui eu quero adicionar vermelho nos amarelos, então para isso eu vou baixar o ciano. Vou jogar um pouco de amarelo também e um pouco de magenta. Agora eu vou nos verdes, vou diminuir o magenta dos verdes para deixar um verde mais intenso. Brancos, vou tirar o magenta dos brancos. E por último, nos neutros, onde eu vou tirar um pouco dos pretos aqui e fazer uma colorização um pouco mais quente. Ok, olha só, antes, depois. Agora, a última camada de ajuste que eu vou utilizar para essa fotografia aqui vai ser uma curva, onde eu vou adicionar um contraste. Então, eu primeiro ilumino e depois eu contrasto. Olha só, vou pegar aqui no pontinho branco, vou descer ele um pouco e no preto eu finalizo o ajuste. Eu ainda posso, nessa mesma camada de curvas, mudar aqui de RGB para azul e assim usar as curvas como uma ferramenta de colorização também, olha só. Antes, depois. E assim a gente tem as camadas de ajuste sendo usadas em combinação com as máscaras e também com os modos de mesclagem. E se você quiser alterar qualquer um desses ajustes, basta dar 2 cliques que automaticamente vai abrir aqui a paleta de propriedades e você pode trabalhar tanto no ajuste quanto na máscara. Olha só, aqui eu acho que dá para iluminar um pouquinho mais algumas áreas do rosto dela, então eu só clico na máscara, pego o pincel na cor branca, vou usar um fluxo bem baixo, aqui em torno de 5%, e vou iluminar algumas manchinhas. Ó. Se não for o suficiente, eu posso criar uma nova curva somente para essa etapa do processo. Cria a curva, inverte, pega o pincel na cor branca e vai iluminando a pele. E aí eu vou juntar todas essas camadas de ajuste agora dentro de um grupo. Então você segura Shift, seleciona elas e aperta Ctrl G. Dessa forma você coloca elas dentro de um grupo e assim fica mais fácil de comparar o antes e o depois. Olha que diferença incrível que ficou o resultado dessa edição aqui. Isso é só o começo, eu ainda tenho várias outras etapas para trabalhar dentro do Photoshop, como o retoque de pele, o Dodge and Burn. Eu posso usar mais camadas de ajuste para fazer uma colorização ainda mais avançada e também outras ferramentas que o Photoshop oferece para deixar a sua fotografia cada vez mais única. Mas essa aula eu queria mostrar esses 3 pilares para você, o quanto é importante você dominar esses pilares e o quanto eles são poderosos para você fazer qualquer tipo de edição na sua fotografia. Você já imaginou você ser reconhecido como uma referência na sua cidade, na sua região ou até no país
país inteiro através da sua pós-produção? Sei que parece bom demais para ser verdade, um sonho distante, praticamente inalcançável nos dias de hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é possível e já aconteceu com centenas de alunos meus em todos os cantos do Brasil. Fotógrafos de todos os nichos da fotografia, que decidiram utilizar o poder da pós-produção para alavancar a qualidade do seu trabalho e criar um estilo e uma identidade que levaram a carreira deles para outro patamar de sucesso. Dá só uma olhada. Então eu te digo, se você quer que os seus clientes valorizem a sua fotografia, o comprometimento com o seu trabalho é o que vai determinar esse destino. Não é fácil, dá trabalho, exige método e prática, mas eu tenho 100% de certeza que dá resultado. E imagina só tudo aquilo que você vai ter conquistado quando considerar o seu trabalho uma nota 10. Porque independente da sua área de atuação na fotografia, você precisa profissionalizar a sua pós-produção, porque é isso o que mais tem diferenciado os fotógrafos. Caso contrário, você corre um sério risco aí de ser totalmente ofuscado no mercado por alguém que começou bem depois de você, mas que já abriu os olhos para a edição de imagem. Então, acredite em mim, daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje. Aplicar todas as técnicas que eu ensinei até aqui nas suas fotos já vai trazer uma mudança muito grande para sua fotografia. Se você fizer todos os exercícios e praticar bastante, eu tenho certeza que você já vai estar um passo à frente aí no mercado de fotografia da sua região. Só que tudo isso é só o começo. Na próxima aula, eu vou te apresentar o passo a passo completo da minha edição de imagem. Passo a passo que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos trabalhando com fotografia. E também é o método que deu origem ao Bipro Online, que é o nosso curso mais completo e que conta com mais de 100 aulas, acompanhamento VIP, suporte e feedback. E como nós recebemos muitos comentários perguntando sobre o curso, na próxima aula eu também vou te passar mais detalhes sobre o curso e sobre como você pode garantir uma vaga na próxima turma, que vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então é isso, galera, vamos aos lembretes importantes aqui. Primeiro, se você gostou da aula, deixe o seu comentário lá no grupo do Facebook contando o que você aprendeu hoje, o que você mais gostou. Não esqueça também de postar um stories com a hashtag SemanaBipro lá no Instagram, que eu vou ver cada mensagem e vou responder cada um lá. E claro, não perca as próximas aulas, que são as mais importantes do curso. Eu tenho certeza que a partir da próxima aula, tudo o que você pensa sobre edição vai mudar. Eu te vejo na aula 3, um abraço.